Boa noite a todos e a todas. Para quem for observar, assistir a aula de manhã, bom dia. Para quem for à tarde, boa tarde. E para quem for de madrugada, boa madrugada. Vamos dar continuidade à nossa saga. E a nossa intenção hoje é mostrar nesse vídeo como é que funciona o princípio Le Chatelier. Le Chatelier, ele foi um químico francês do século XIX que fez estudos empíricos ou estudos práticos associados aos sistemas químicos em equilíbrio. E ele fez várias observações, diversas observações, de acordo com a provocação, a perturbação que ele promovia ao sistema em equilíbrio e a sua resposta em relação àquela perturbação. E aí, Le Chatelier, de forma muito feliz, ele definiu que quando se provoca uma perturbação sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. E quando se fala desse novo equilíbrio, na verdade, essa perturbação é uma perturbação, uma alteração externa ao meu sistema em equilíbrio. E de que forma eu posso perturbar esse sistema? Le Chatelier, ele fez estudos acerca de 4 fatores físicos que você pode provocar a um sistema. Ele fez estudos associados à concentração, temperatura, pressão e efeito de catalisador. A pressão e a concentração, esses dois, eles têm uma relação muito intrínseca, tá? E o fator temperatura, como é uma propriedade termodinâmica, é uma função termodinâmica extremamente importante na condução de qualquer transformação física ou química, ele também foi observado como fator de perturbação externa. E aí, como foi estudado por Le Chatelier, o primeiro efeito a ser estudado é o efeito da concentração. A primeira coisa que deve ser observada, como o próprio nome já diz, é que você tem um sistema, vai ter um sistema em equilíbrio, tá? Então, você vai ter uma condição reacional na qual não há mudança global entre a taxa de transformação ou a quantidade de materiais nos reagentes e a quantidade de materiais de espécies nos produtos. E, nesse caso, você tem um sistema dinâmico ou um equilíbrio dinâmico entre eles. Além disso, a primeira coisa que eu devo observar também é que essa representação aqui, o que vai me dizer? O que está me afirmando? Se eu tenho um equilíbrio químico representado dessa forma, eu posso representar esse estado de equilíbrio químico por um número chamado constante de equilíbrio. E a primeira coisa que eu devo associar, ou a primeira coisa que eu imagino é, no enunciado de Le Chatelier, ele afirmou que a perturbação é provocada ao sistema equilíbrio. O sistema equilíbrio ele reage de alguma forma a minimizar ou anular aquela perturbação externa, promovendo um novo estado de equilíbrio químico. A esse novo estado, uma das perguntas que pode ser feita é: e aí, o valor da constante de equilíbrio ele é alterado de alguma forma? O que Le Chatelier observou é que quaisquer variações na concentração, à temperatura constante em relação à constante de equilíbrio, esse fator ele não é alterado de acordo com o fator concentração. Ou seja, você vai ter uma mudança ao longo da minha perturbação na alteração da concentração, seja na quantidade de reagentes, na quantidade de produtos, mas a razão entre as atividades, a constante de equilíbrio é a razão entre as atividades dos produtos e em relação à atividade dos reagentes. Essa razão, globalmente, ela não se altera. É isso que traduz essa informaçãozinha aqui. Então, a primeira coisa que eu devo salientar em relação ao efeito de concentração é que você vai alterar o estado de equilíbrio químico, seja para formar mais produtos ou mais reagentes, mas a razão numérica entre as atividades dos produtos e reagentes não muda de acordo com a minha perturbação da concentração.
E aí, em termos mais catedráticos, o que eu posso observar via de fato? Eu observo que, para entender melhor a ideia do efeito da concentração, eu posso levar em consideração o conceito dos potenciais químicos, tá? Que aí você tem a alteração na energia livre do meu sistema, entre outras coisas. O que é importante é o seguinte: se eu aumento a concentração, a atividade de um dos reagentes ou de um dos produtos, eu vou alterar essa diferençazinha aqui. Como não há alteração no valor da constante de equilíbrio em relação a essa perturbação da concentração, o equilíbrio ele vai responder de forma a eliminar essa diferença para que esse valorzinho aqui seja igual a zero, permanecendo que o ΔG não se altere e, por conseguinte, a constante de equilíbrio permaneça constante em fatores numéricos. Então, isso é um fator extremamente importante que a gente precisa entender. Em termos práticos, em termos mais diretos, o que eu posso observar via de fato? Que o efeito da concentração, em termos de reagentes, quando você altera, você tem lá o equilíbrio, não era para ter apagado, mas tudo bem. Em termos de reagentes e produtos, eu posso aumentar a quantidade de reagentes ou posso diminuir a quantidade de reagentes. Se eu olhar para essa mudançazinha aqui, aumentando a quantidade de reagentes, o que vai acontecer? O meu equilíbrio vai deslocar para a reação para a formação de mais produtos. Ou seja, como não vai ter alteração desse valor da constante de equilíbrio, a razão entre eles, a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes, ela tem que permanecer constante. O que acontece? Se eu aumento a quantidade de reagentes aqui, na prática, o que vai acontecer? Eu estou aumentando temporariamente a atividade dos meus reagentes. Para que a razão numérica entre essas atividades permaneça a mesma, eu vou ter que aumentar a atividade dos produtos. Como é que aumenta a atividade dos produtos? Aumentando, produzindo mais produtos. Então, eu vou aumentar temporariamente ou inicialmente a quantidade de reagentes, eu vou alterar essa atividade, e para que a razão entre eles permaneça constante, a atividade dos produtos tem que aumentar também. Para que eu possa aumentar essa atividade, um dos fatores é aumentar a quantidade de produtos. É por isso que a minha resposta, quando eu altero a quantidade de reagentes para mais, adicionando um ou vários reagentes que participam do equilíbrio direto, ele vai deslocar para a formação de mais produtos. De forma contrária, de forma análoga, se eu levo em consideração agora a retirada de reagentes ao longo do equilíbrio, eu vou deslocar a reação para a formação de mais reagentes. Ou, de certa forma, o que eu estou analisando aqui? Ora, se eu levo em consideração isso, eu tenho lá o meu reagentes e produtos. Se eu estou retirando reagentes, eu vou levar em consideração também a razão das atividades, a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes. Se eu diminuo essa atividade aqui, para que a razão entre eles permaneça constante, eu vou ter que diminuir a atividade dos produtos. O que eu tenho que fazer, pessoal, para diminuir a atividade dos produtos, nesse caso? Deslocando o equilíbrio para a formação de mais reagentes. Eu vou estar consumindo produtos e formando mais reagentes, para que eu possa balancear essa perturbação e a constante de equilíbrio permanecer imutável e você ter a reação ou a diminuição ou eliminação daquela perturbação que foi retirar reagentes de um processo em equilíbrio. Beleza? Analogamente, se eu vou mexer agora com os produtos, eu vou estar alterando também as concentrações, tá? E aí, se eu aumento ou diminuo os produtos, eu vou provocar uma reação ao meu equilíbrio. E nesse caso, se eu tenho lá um sistema reagente-produto, e eu aumento a quantidade de produto, para que a razão entre eles permaneça a mesma, eu vou ter que deslocar para a formação de mais reagentes.
Então, logo, a razão entre eles permanece a mesma. A alteração do valor da constante de equilíbrio, ela permanece, ela não é observada. E, nesse caso, a minha perturbação ela vai ser minimizada com o consumo de produtos e formação de mais reagentes. Se eu retiro produtos, se eu retiro esse sistemazinho aqui, eu vou ter que provocar consumindo reagentes para formar mais produtos. E é essa a resposta que eu vou ter em relação a essa observação lá do século XIX por Le Chatelier, que até hoje funciona em quaisquer sistemas em equilíbrio. Tá? Um outro efeito bastante importante que foi estudado por Le Chatelier foi o efeito da temperatura. Esse efeito é um efeito bastante pronunciado porque a gente tem como controlar isso, de certa forma, em laboratório, com certa tranquilidade. E aí, o que eu observo? Em termos termodinâmicos, o que isso está observando, o que está sendo descrito aqui? Que a variação da energia livre em relação à variação de temperatura, quando a pressão é constante, isso é demonstrável, isso a gente já observou lá em Físico-Química 2, tá? Que é um resultado dessa observação, desse estudo da variação da energia livre em relação à temperatura. Quando a pressão é constante, você tem um fator constante em relação a essa variação, que é a razão do ΔH sobre a temperatura ao quadrado. Se você fizer um rearranjo aqui, levando em consideração que o ΔG, a gente já observou isso, que ΔG padrão, ele pode ser obtido por menos RT ln de K, eu só substituir essa expressãozinha aqui. Tá? E aí eu vou ter a mesma resposta, fazendo um rearranjo dessa operaçãozinha aqui, eu vou ter essa expressão. Beleza? Fazendo uma operação matemática, eu vou ter esse resultado aqui. De certa forma, o que ele está me dizendo aqui? Que a variação da constante de equilíbrio em relação à variação de temperatura, ela tem um fator numérico diferente de zero. E isso significa que quando esse ΔH não se altera quando você varia essa temperatura aqui, são variações pequenas de temperatura, ou seja, que esse valor de ΔH seja independente da temperatura, da variação de temperatura que você imprima, você tem uma dependência do valor da constante de equilíbrio em relação à temperatura. Esse rearranjo matemático aqui nada mais é do que a gente chama de equação de Van 't Hoff, quando se quer determinar a relação entre a variação de temperatura e o valor da constante de equilíbrio. Mas, professor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Ora, nem vias práticas, em vias diretas, o que Le Chatelier observou é que a temperatura ela vai alterar o estado de equilíbrio químico e ela vai depender de dois fatores. Ela vai depender basicamente do sinal do meu ΔH. E esse sinal ele tem relação direta se o meu sistema ele vai tender no equilíbrio mais favorecido a absorver a calor durante a transformação reagente de produtos, ou o contrário, se ele vai liberar calor durante a transformação de reagente de produtos, ou o que a gente chama de sistemas endotérmicos ou sistemas exotérmicos. Essa relação da variação de temperatura e a variação da constante de equilíbrio, ela é observável, é uma observável física, e ela vai alterar e vai depender exclusivamente do sinal do ΔH. E aí, o que Le Chatelier também observou em vias práticas? É que, diferente um pouco da concentração, a temperatura tá, ela vai se alterar, vai deslocar o equilíbrio, e faltou um detalhe. Faltou um detalhe de seguinte forma, perdão. Analogamente, lá, a minha expressão da concentração, eu tenho que qualquer variação da constante de equilíbrio em relação à temperatura,
como eu já tinha mencionado, ela vai ser um fator diferente de zero. O que isso significa? Além de que a temperatura, ela vai deslocar, ela vai alterar o meu estado de equilíbrio químico, ela também vai alterar o valor da minha constante de equilíbrio, seja para valores maiores ou valores menores do meu sistema. Então, a temperatura é um dos fatores que, quando você aumenta ou diminui, além de deslocar o equilíbrio químico de forma visível para produtos ou reagentes, há alteração de valores numéricos da constante de equilíbrio. Beleza? Então, isso é uma observação muito importante. Então, nesse ponto de vista, o que eu posso observar, ver de fato? De forma qualitativa, eu posso observar que o aumento da temperatura ela vai favorecer o sentido exotérmico e endotérmico da minha reação. O que eu estou falando de sentido endotérmico e exotérmico é o seguinte: se eu tenho lá reagentes transformando em produtos, e eu observo que para transformar reagentes em produtos em um equilíbrio, o ΔH desse sistema ele é maior do que zero. O processo contrário, automaticamente, vai ser exotérmico. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu devo analisar quando eu vou trabalhar com o fator temperatura é o sinal do ΔH do meu processo. Se a conversão direta, reagentes e produtos, ela tem um fator positivo, significa que nessa reação, se eu aumento a temperatura, eu vou estar favorecendo a formação de mais produtos. E aí, deslocando para o sentido endotérmico. Agora, se eu reduzo a temperatura, retirando o calor do meu sistema, eu vou deslocar no sentido exotérmico da minha reação. Em termos diretos, nesse caso aqui, o sentido inverso, ele é exotérmico, então eu vou favorecer a formação de mais reagentes. Ah, professor, mas se for o contrário, então a analogia ela segue a mesma lógica, tá? Ora, e o que esses gráficos têm a ver com isso? Essa situação A, tá, tem a ver com a situação aqui, e a situação B com esse aqui. E a situação C, professor? Ora, o que você está observando aqui? É que não há alteração. Há alteração da variação de temperatura, mas não há alteração do valor da constante de equilíbrio. Significa que, nesses casos, eu tenho um equilíbrio que não é influenciado pela variação de temperatura. Existe isso na natureza? Existe. Poucos casos, mas existem influências mínimas da temperatura em relação a um determinado sistema de equilíbrio. Tá? Mas são poucos exemplos. Então, quando se fala do efeito da pressão, a primeira coisa que eu devo observar, pessoal, é que no efeito da pressão, eu só levo em consideração sistemas gasosos. Tá? Então, o pré-requisito fundamental para que você tenha alguma resposta em relação a um sistema em equilíbrio é analisar se o meu sistema em equilíbrio apresenta pelo menos uma espécie na fase gás. Se não acontecer isso, qualquer alteração na pressão sobre o meu sistema, ela vai ser fadada a negativa, não vai influenciar nem para mais nem para menos, ela não vai deslocar para canto nenhum, tá? Então, a primeira coisa observada é que para o efeito da pressão, eu tenho que ter pelo menos uma espécie na fase gasosa, tranquilo? A segunda coisa que eu devo levar em consideração é que, da mesma forma que a gente falou em alguns encontros, pressão ela tem uma relação uma relação intrínseca com a concentração, só que para espécies gasosas. E aí, como a gente já observou lá na concentração, no efeito da concentração, o fator da alteração da pressão, quando a temperatura é constante, em relação à variação do valor numérico da minha constante de equilíbrio, ela vai ser nula. O que isso significa? Eu vou aumentar a pressão se eu tiver pelo menos uma espécie gasosa na fase em equilíbrio no meu sistema. Eu vou aumentar ou diminuir a pressão. Eu vou alterar o meu estado de equilíbrio, mas o valor da constante de equilíbrio
a mesma. O valor numérico que representa aquele novo estado de equilíbrio vai ser o mesmo do anterior à minha perturbação. E aí eu posso demonstrar para vocês como é que eu posso relacionar a ideia da constante de equilíbrio em relação a valores de pressão. E aí, a título de exemplo, se eu utilizar um sistema gasoso, se eu parto de um equilíbrio entre esses dois sistemas, essas duas espécies, A e B, na qual a relação entre eles é de 1 para 2. Esses valores são os valores da quantidade das minhas espécies A e B no equilíbrio. Como é que foi obtido isso? Ora, se eu tenho lá a minha espécie A, minha espécie B, eu tenho o início, durante e no equilíbrio. Tá? Se eu parto inicialmente da minha quantidade N de A, eu não vou ter nada de B, porque a minha reação não aconteceu. Beleza? Mas uma parte desse material de A, digamos N-alfa, vai ser consumido. E essa parte N-alfa de A vai ser convertido. Ah, professor, desculpa. E esse N veio da onde? N é a quantidade de material, tá? Como esse alfa é apenas o percentual, é a taxa ou a taxa de conversão de A em relação a B. Então, é um número percentual, digamos 10%. Então, 10% do meu valor inicial, que é N, vai ser consumido. E aí, proporcionalmente, essa quantidade ela vai ser formada de B. Como a relação entre A e B é de 1 para 2, eu vou ter o quê? Mais 2N alfa. Beleza? E no equilíbrio, o que é que vai ter? Ora, o equilíbrio vai ter o quê? O balanço entre o início, que eu tinha no início, e o que foi consumido para atingir o equilíbrio. Então, eu vou ter o quê? N menos N alfa. E aqui eu vou ter mais... Opa, desculpa. Mais 2N alfa. Ora, esse valor aqui é numericamente igual a isso. É só você rearranjar. Beleza? Então, eu só estou mostrando para vocês como é que eu cheguei nesses valores aqui. Ora, uma outra coisa. Guarda, deixa eu colocar aqui do lado esses dois valores. Tá? N menos... Desculpa. N menos N alfa para A e para B 2N alfa. Eu vou precisar daqui a pouco. Tá? Então, deixa eu seguir o baseio aqui. Ora, e o que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho aqui a fração molar. O que é a fração molar? Vocês já viram, há muito tempo atrás, que fração molar nada mais é do que o número de mol da minha espécie, digamos Na, sobre o número de mol total, que é Na mais Nb. Eu não vou demonstrar para vocês, mas o número de mol de A é isso aqui, e o número de mol de B é isso aqui. Se você fizer as continhas de padaria, você vai chegar a esse fator aqui para a fração molar de A e aqui para a fração molar de B. Por que eu vou ter que calcular a fração molar, professor? Ora, se você lembrar da lei parcial de Dalton, pressão parcial da minha espécie A é a fração molar de A vezes a minha pressão total, ou a pressão aplicada ao meu sistema. Vou botar PT não para não dar confusão. Vou botar P grandão. Certo? Então, essa relação da pressão parcial de Dalton, eu estou descrevendo aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, eu vou calcular a relação entre eles, que é a atividade. Então, a constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio vai ser a pressão parcial de B ao quadrado, porque a gente já observou que o coeficiente aqui é 2, e sobre a pressão parcial de A. Quem é a pressão parcial de B? É isso aqui, ó. Quem é a pressão parcial de A? Ah, desculpa. É isso aqui ao quadrado. Quem é a pressão parcial de A? É isso aqui.
Beleza? Se eu fizer a continha, eu vou ter um rearranjo matemático que vocês adoram fazer. Tá? Eu vou ter esse rearranjo aqui. Fazendo a continha, o que vai acontecer? Eu vou determinar para uma relação de 1 para 2 a taxa de conversão do meu sistema, que ela depende exclusivamente do valor da constante de equilíbrio, da constante de equilíbrio que representa esse estado, e a pressão. O que isso significa, pessoal? Significa que se aumentar a pressão aqui do meu sistema, nesse caso, eu vou aumentar esse valor numérico e a minha taxa ela vai o quê? Diminuir. Significa que se eu aumentar a pressão parcial do meu sistema, a pressão sobre o meu sistema, nesse caso aqui, vou fazer com que haja um deslocamento dos produtos para os reagentes. Ora, eu já observei isso de alguma forma lá no ensino médio. Quando eu aumentar a pressão sobre o sistema, o meu sistema vai deslocar para o sentido de menor volume. Ora, se eu tenho aqui uma espécie e aqui 2 espécies, se eu levar em consideração lá a lei de Avogadro, aqui eu vou ter 2 volumes de gás e aqui eu vou ter 1 volume de gás. Então, nesse caso aí, se eu aumentar a pressão sobre o meu sistema, eu vou diminuir a taxa de conversão, significando que eu vou deslocar o sentido de menor volume. Se eu diminuir a pressão sobre o meu sistema, eu vou aumentar esse fator, essa taxa, e aí eu vou deslocar para o sentido de maior volume. Compreenderam? A intenção é basicamente essa, é demonstrar para vocês que as generalizações de Le Chatelier não são generalizações aleatórias. E aí, a gente observa que o efeito da pressão, ele envolve apenas sistemas gasosos, tem que ter pelo menos uma espécie. E, em termos práticos, eu tenho que, se eu aumentar a pressão sobre o meu sistema, Le Chatelier afirma que você vai deslocar a reação para o sentido onde possui o menor volume de moléculas gasosas, ou seja, o menor volume gasoso, como a gente demonstrou lá no exemplo anterior. E quando eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o sentido na qual eu vou possuir o maior número de moléculas gasosas, ou seja, o maior volume gasoso, que no caso do exemplo anterior, foi o sentido dos produtos. Então, você pode utilizar o princípio de Le Chatelier para prever o deslocamento no sentido do meu equilíbrio. E aí o efeito do catalisador. Catalisador é um sistema da qual você adiciona a minha reação, que não está em equilíbrio, e promove o caminho alternativo com menor energia de ativação. Isso vocês aprenderam lá em Físico-Química 2. E aí, a gente observa que o efeito catalisador é aumentar a velocidade, promove uma velocidade maior, porque ele vai ter um caminho de menor energia de ativação com a ação do catalisador. E aí você tem, pela equação de Arrhenius, que essa constante aqui é a constante de velocidade, e aí você promove um caminho com menor energia de ativação, você aumenta a constante de velocidade e automaticamente você aumenta a velocidade. Como estamos trabalhando com um sistema em equilíbrio, velocidade não se relaciona com esse estado de equilíbrio. E por isso, o catalisador não influencia em nada o meu processo ou influencia deslocando ou perturba o meu sistema em equilíbrio, favorecendo ou desfavorecendo reagentes ou produtos. Então, o efeito catalisador, quando o sistema está em equilíbrio, ele não influencia em nada. Então, ele não desloca para nenhum lugar, e aí o efeito é como se ele não tivesse sido adicionado. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não, a gente vai tentar tirar as dúvidas ao longo das semanas. Então, obrigado pela atenção de vocês e espero vocês no nosso próximo encontro.